Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre o mercado de trabalho. Tópicos que iremos tratar então são problemas do desemprego, quais são os tipos de desemprego, quais são as formas de medir desemprego, e aqui vamos dar uma focada para o caso brasileiro, outros indicadores relevantes do mercado de trabalho, a questão da PNAD contínua e sua evolução para análise do cálculo do desemprego no Brasil, e as causas do desemprego natural. Então, quando nós falamos de desemprego, aqui como é um curso mais voltado para a economia, nós temos uma ênfase na questão econômica, mas sempre temos que ter em mente todos os problemas estruturais para as famílias e para a sociedade como um todo que pode provocar um processo de elevado desemprego. Ou seja, as famílias podem ficar desestruturadas e pode aumentar o índice de violência na sociedade, entre outros fatores bastante relevantes. Mas voltando aqui então para o aspecto econômico. Bem, se há um número elevado de desemprego, isso vai significar que a produção ela está acontecendo abaixo do seu potencial, fazendo com que o nível da renda seja também reduzido. Como vocês sabem, pelas três óticas da produção, se a produção reduz, consequentemente, a renda também se reduz. Com menor nível de renda, as pessoas vão demandar em menores quantidades, ou seja, haverá uma queda na demanda agregada. Com menor demanda agregada, não há motivo para as empresas continuarem produzindo. Consequentemente, haverá uma nova queda da produção. Com menor produção, as empresas irão contratar menos trabalhadores. Ou seja, pode ter um processo de um ciclo negativo na economia. E esse ciclo é um ciclo vicioso, no sentido que o desemprego acaba gerando menos produção gera mais desemprego. Agora vamos analisar como a teoria convencional divide a questão do desemprego. Bom, nós temos o desemprego natural e o desemprego cíclico. O desemprego natural é aquele que permanece no longo prazo, ou seja, mesmo que não haja crises na economia, ele vai permanecer diferente de zero. Já o desemprego cíclico, ele decorre das flutuações econômicas de curto prazo. Só uma questão importante é que, embora a taxa natural de desemprego permaneça no longo prazo, isso não significa que ela seja constante. Pode haver mudanças estruturais na economia, fazendo com que a taxa natural de desemprego suba ou desça. Vamos então analisar como se mede desemprego. Nós poderíamos analisar a medição de desemprego em outros países, como os Estados Unidos, mas iremos analisar a partir da perspectiva brasileira, que tem muita coisa em comum com outros países. Quem calcula desemprego no Brasil é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Até 2012, o cálculo do desemprego era feito através da pesquisa mensal de emprego. Embora ela tenha sido a principal até 2012, ela ainda permaneceu até fevereiro de 2016. Como ela era calculada? A partir de uma amostra probabilística com 6 regiões metropolitanas: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Salvador. Antes de avançarmos com mais detalhes na questão do desemprego, vamos falar o que está por trás do desemprego, ou seja, o trabalho. O trabalho é definido como uma ocupação econômica, ou seja, uma atividade voltada para a produção de bens e serviços. Essa ocupação ela pode ser remunerada ou não remunerada. Caso ela seja remunerada, pode se dar na forma monetária ou não monetária. A principal é a monetária, mas também pode ser na forma de compensação via uma cesta de bens, uma cesta básica na economia, idealmente não todo da remuneração, mas uma parte, ou também na forma de auxílio moradia. Já a remuneração não monetária, ela
principal característica dela é a forma de auxílio a outras atividades, como, por exemplo, atividades domésticas ou ONGs. Já outra forma é principalmente feita pelos estágios ou também via menores aprendizes. Agora falando em termos de como a população é dividida de acordo com o IBGE. Nós temos a população em idade ativa, que são as pessoas com mais de 14 anos. Essa população ela é dividida, por sua vez, entre população economicamente ativa e a população não economicamente ativa. A população economicamente ativa, por sua vez, é dividida entre a população ocupada e a população desocupada. A população ocupada, ela vai estar classificada como os empregados, aqueles trabalhadores que trabalham por conta própria, os empregadores e aquelas atividades não remuneradas. Já a população desocupada é aquela população que estava interessada em procurar trabalho, adotou medidas para tentar conseguir esse trabalho, mas não conseguiu. Já a população não economicamente ativa é aquela que não se enquadra em nenhum desses dois aspectos. Ou seja, é a parcela da população que não estava trabalhando, não estava ocupada, mas também não procurou uma ocupação. Bom, agora então conseguimos calcular a taxa de desemprego na economia, que ela é chamada como taxa de desocupação pelo IBGE. Como nós vamos calcular? Nós pegamos a população desocupada e dividimos pela população economicamente ativa. Então, vocês observem que nós estamos calculando apenas a parcela relativa da população que tentou conseguir emprego e não conseguiu. E não é a relação entre todo mundo que não está trabalhando com todo mundo que poderia trabalhar. Isso é um outro indicador que vamos ver a seguir. Vamos analisar agora a evolução da desocupação para o caso brasileiro. Esse indicador, na metodologia em questão, ela teve início em 2002 e vai até 2016. Bom, em 2002, a taxa de desocupação no Brasil ela está em torno de 13%. E ela vai caindo ano após ano. Então, em 2005, em 2008, 2009, 2013 e 2014. Que até então que ela atinge o menor patamar da série, menos de 5%. Posteriormente, a partir de 2015, há um aumento e novamente um novo aumento em 2016, quando a série é interrompida. Quais são outros indicadores relevantes? Nós temos a taxa de atividade, que ela vai ser observada a relação entre a população economicamente ativa, comparando com toda a população em idade ativa. Ou seja, nós vamos observar quais são o total da população que está trabalhando ou em busca de trabalho, comparando com todo o potencial de pessoas para o mercado de trabalho. Já a taxa de ocupação, ela vai fazer uma relação entre o número de pessoas ocupadas com o total da população em idade ativa. Em 2012, o Brasil passou por um processo importante de inovação na metodologia de pesquisa de trabalho, que é a adoção da PNAD contínua. A PNAD ela já teve início desde os anos 60, só que ela passou por um processo de aprimoramento e passou a ser mensal a partir de 2012. Ela apresenta um estudo muito amplo, em que ela vai incluir a questão do trabalho, especificamente também análise da remuneração do trabalho, o rendimento total da família, a questão de como a família faz a sua despesa e o seu consumo, e também engloba a questão da educação. Mas voltando aqui para a questão do trabalho, que é o foco desta aula, ela traz uma grande vantagem também em relação à pesquisa mensal do emprego. Porque nós agora podemos analisar um conjunto muito mais
amplo de medidas. E elas são retratadas na questão da característica do trabalho exercido, de como se dão o empreendimento e características específicas das pessoas não ocupadas. Além desses três indicadores que nós iremos explorar mais agora, também são divulgadas questões do rendimento domiciliares e outras formas de ocupação. Então, falando sobre o trabalho exercido. Nessa pesquisa, a gente consegue observar qual é o tipo de ocupação e, além disso, qual é a posição na ocupação. Por exemplo, a ocupação pode ser atividade bancária. E qual posição? Pode ser um caixa, escriturário, um gerente do banco. Além disso, é observado se existe carteira de trabalho assinada ou não. É importante que o trabalhador ele tenha a formalização que se dá via carteira de trabalho. Quantas horas por semana o trabalhador está exercendo a sua atividade? Ele gostaria de ter mais horas trabalhadas? Esse número de horas é inferior a 40 horas semanais? Isso também pode ser observado. E, por fim, como se dá o rendimento do trabalho. Em relação agora às pessoas não ocupadas. Desse conjunto de pessoas não ocupadas, quais de fato procuraram trabalho? Segundo aspecto, quem se encontrava disponível para realizar uma atividade de trabalho? E o terceiro, quem havia o desejo de trabalhar? Eventualmente a pessoa estava disponível para o trabalho, teria condições de trabalhar, mas não tinha o desejo ou o contrário. Por fim, em relação ao empreendimento. Esses dados agora, pela PNAD contínua, nós podemos analisar que tipo de atividade o empreendimento está caracterizado. Quantas pessoas são ocupadas, são empregadas nesse empreendimento? E, inclusive, o registro no CNPJ desse empreendimento. Esse aprimoramento da PNAD contínua possibilitou a análise de um conjunto muito amplo de indicadores. Vamos destacar três que não eram observados na pesquisa anterior. O primeiro deles, então, é os subocupados por falta de horas. Ou seja, são aquelas pessoas que elas estão ocupadas, mas elas não estão trabalhando na quantidade de horas que elas desejariam. Por exemplo, trabalham menos de 40 horas semanais. Um indicador muito importante é os desalentados. São pessoas que, no período anterior, estavam procurando emprego, mas por motivos de descrença em relação ao mercado de trabalho, passou a deixar de procurar nos últimos 30 dias. Ou seja, ela saiu da taxa de desocupação, que é aquela caracterizada como taxa de desemprego, não porque ela encontrou trabalho, mas simplesmente porque ela desistiu. E é importante, então, termos esse indicador, que é o indicador dos desalentados. Por fim, nós temos a força de trabalho potencial, que são aquelas pessoas que procuram trabalho, mas não estavam disponíveis, por um motivo, por exemplo, um problema familiar. Aqui, então, nós podemos ver a taxa de desocupação de acordo com a nova metodologia do PNAD contínua. Ela teve início, então, em fevereiro de 2012, estava em torno de 7,5%. Podemos ver essa evolução, ficou relativamente estável até 2014, aqui na casa abaixo de 7%, passando, então, para um processo de crescimento, atingindo o seu máximo aqui superior a 12% e se mantendo não muito mais baixo do que isso, tendo inclusive uma nova trajetória de alta em que a taxa de desocupação voltou a ser superior a 12%. Agora vamos retomar a questão da relação entre desemprego de longo prazo e de curto prazo. Como vocês vão ver ao longo dos estudos, muitos dos estudos acadêmicos que são desenvolvidos pelos países desenvolvidos dão muita ênfase à questão do desemprego de longo prazo. Isso faz sentido também pela questão teórica, cujos modelos dão maior ênfase ao equilíbrio de longo prazo, mas a própria realidade empírica dos países desenvolvidos também apresenta que os desocupados eles não se mantêm nessa situação
por um período muito longo de tempo. Então, até faz um certo sentido dar uma maior ênfase para a questão do desemprego de longo prazo. Já no Brasil, não pode ser feita a mesma observação. Por exemplo, em 2018, a taxa de desocupação, o período médio em que as pessoas se encontravam desocupadas, era próximo de um ano. Ou seja, não dá para se desprezar um problema em que um trabalhador se mantenha por um período de praticamente um ano desocupado. Isso não quer dizer que os países desenvolvidos, por exemplo, os Estados Unidos, também não tenham problemas ciclos de curto prazo, como aconteceu na crise de 2008. Nesses casos, serão realizadas políticas econômicas que visem destravar o problema do emprego no contexto de uma maior crise ou uma crise mais acentuada. Mas, no geral, em que há uma tendência de maior estabilidade nessas economias, o enfoque permanece, então, no longo prazo. E também, como motivo da aula de hoje é a questão do desemprego estrutural, nós vamos focar um pouco mais aqui nesse aspecto e deixar para momentos futuros tratar da questão cíclica do desemprego na economia, porque envolve outros aspectos que vão além das estruturas do mercado de trabalho. Bom, então vamos falar sobre quais são os determinantes para a taxa natural de desemprego se manter em um patamar positivo, ou seja, diferente de zero, mesmo quando não há uma crise econômica. Então, de acordo com a explicação convencional da economia, ou seja, aquela corrente teórica que é predominante, existiriam 4 principais motivos. Um aspecto é o desemprego friccional, ou seja, aquele período de tempo em que o trabalhador leva para sair de um trabalho para outro. Esse motivo pode ser tanto porque o trabalhador está querendo encontrar novas oportunidades mais interessantes, ou porque um determinado setor entrou em crise e leva certo período de tempo para o trabalhador buscar novas oportunidades de emprego. Os outros 3, eles estão muito interligados. Então vamos iniciar pela questão do salário mínimo. Então, caso haja uma legislação de salário mínimo e esse salário mínimo seja superior ao salário médio, que seria numa economia, haverá um nível de desemprego na economia. Pois vamos ver graficamente como isso acontece. Muito parecido é a questão dos sindicatos. Então, digamos que numa economia haja uma grande quantidade de trabalhadores que estão ofertando o seu trabalho e uma grande quantidade de empresas que estão demandando o trabalho. A presença dos sindicatos pode provocar uma distorção desse mercado, fazendo com que o salário negociado pelos sindicatos também se encontre no patamar que seria aquele patamar de equilíbrio no mercado. Por fim, nós temos o salário de eficiência. Caso as empresas queiram dar um estímulo adicional para os seus trabalhadores, eles podem determinar um salário superior àquele da média de mercado, como, por exemplo, o que foi feito muito pelo Henry Ford para aumentar a produtividade das suas empresas, estabeleceram salários superiores àquilo que anteriormente era praticado, fazendo com que aconteça um aumento da oferta para o trabalho, mas ao mesmo tempo não haja um aumento da demanda, levando então a uma situação de desemprego na economia. Vamos analisar graficamente então a questão da elevação do salário mínimo. Mas isso é muito semelhante ao que aconteceria no caso dos sindicatos ou do salário de eficiência mais elevado. Então, digamos que numa economia que se assemelhe a uma situação de concorrência perfeita, aqui no mercado não de bens e serviços, mas sim no mercado de trabalho, em que haja um nível de preços do trabalho, que é o salário, medido no eixo vertical, e a quantidade de trabalho. Bom, aí nós temos 2 curvas. Nós temos a curva de demanda de mão de obra, que conforme reduz o salário, fica mais barata a mão de obra para as empresas, então elas passam a demandar mais trabalho. De outro lado, nós temos a oferta. A oferta é quanto maior o salário, mais os trabalhadores irão oferecer a sua mão de obra. Bom,
Nessa relação dinâmica entre demanda e oferta de trabalho, nós temos um preço de equilíbrio, que é o salário de equilíbrio, e a quantidade de trabalho de equilíbrio. Nessa situação, todos os trabalhadores que aceitam o salário de equilíbrio, eles encontrarão emprego. As pessoas que estão à direita do salário de equilíbrio são aquelas pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham porque não aceitam esse trabalho. Isso é chamado de desemprego voluntário. Bom, o que nós chamamos de desemprego seria aquele desemprego involuntário, ou seja, pessoas que querem trabalhar, mas não conseguem. Neste equilíbrio de mercado, esse desemprego involuntário ele simplesmente não existiria, certo? Bom, o que acontece então com uma elevação do salário mínimo? O salário mínimo, quando ele passa a ser mais alto, que seria o salário de equilíbrio do mercado, há um duplo processo. De um lado, há um aumento da oferta, porque com esse salário mais alto terão mais trabalhadores dispostos a abrir mão, por exemplo, do seu lazer, para empregar mais em atividade de trabalho, só que também haverá o processo de queda de demanda, porque com salário mais alto não será tão vantajoso para as empresas contratarem essa quantidade de trabalho. Ou seja, haverá um processo de excesso de oferta de mão de obra, decorrente, então, repetindo desses dois fatores. De um lado, aumento da oferta, de outro, redução da demanda, e isso, então, provocará um nível de desemprego. Bom, era isso sobre o mercado de trabalho. Até um próximo vídeo. Obrigado.